Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui, nas trevas mais densas da minha história, quando o último fio de esperança humana se rompeu e o abismo do fracasso total se abre sob os meus pés, eu me ajoelho diante da majestade infinita. Tudo parece perdido. As portas se fecharam, os caminhos se esgotaram, as vozes do desânimo e do fracasso ecoam como um coro fúnebre na alma. A saúde entrou em colapso, as finanças ruíram, os relacionamentos se desfizeram em pó, os projetos mais queridos naufragaram e o futuro se apresenta como um deserto árido e sem saída. É neste instante de derrota aparente, nesta hora em que a própria fé é posta à prova de fogo, que eu levanto os olhos para além das circunstâncias, para além do tempo, para o eterno e poderoso intercessor que conhece o caminho das reviravoltas impossíveis. São Bento de Núrcia. A ti, ó grande patriarca, mestre da divina providência, arquiteto de mosteiros que se ergueram das ruínas da civilização, homem que enfrentou e venceu as forças do caos com a simples e onipotente arma da Santa Cruz. Eu clamo com a voz rouca da desesperança que ainda tenta acreditar. Tu que viste a morte de perto no cálice envenenado e a transformaste em testemunho de glória. Tu que encontraste água no rochedo estéril, tu que chamaste de volta à vida o que estava morto, olha para o meu caos. Consagro-te, nesta hora decisiva, a ruína completa que me cerca. Consagro-te o fracasso empresarial, o desemprego prolongado, a dívida que parece uma montanha intransponível, a humilhação pública do revés. Consagro-te o fim do relacionamento amoroso, a solidão que dói como uma ferida aberta, a traição que deixou cicatrizes na alma. Consagro-te a doença que os médicos declararam irreversível, o prognóstico sombrio, a dor crônica que rouba a paz. Consagro-te a família desestruturada, os filhos perdidos, o casamento em frangalhos, o silêncio hostil que envenena a casa. Consagro-te a batalha judicial sem esperança, a injustiça institucionalizada, a perseguição que não cessa. Consagro-te o vício que destruiu reputações e saúde, a dependência que parece mais forte que a vontade. Consagro-te, sobretudo, o desespero espiritual, a noite escura da alma onde Deus parece ter se escondido, a tentação blasfema de acreditar que fui abandonado. Não, ó São Bento, não permitas que esta seja a última palavra. Tu que és o santo das viradas milagrosas, o artífice das ressurreições inesperadas, age agora, pela força do teu sagrado escudo, pela potência da cruz que carregas, pela autoridade que Deus te conferiu sobre as forças desordenadas da natureza e do inferno. Ordena uma reviravolta divina nesta situação. Ordeno a todos os espíritos do fracasso, da derrota, do azar, da estagnação, da ruína financeira, da discórdia familiar, da enfermidade incurável, que se retirem imediatamente do meu caminho, da minha vida, da minha família. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor da história, e pela intercessão de São Bento, vos expulso. Desfaço, quebro e anulo toda e qualquer maldição de fracasso, todo feitiço de pobreza, todo vínculo de doença, toda sentença de desgraça. E convoco as legiões angélicas sob o comando de São Miguel para que, como um exército celestial, comecem a remover os escombros, a abrir veredas no deserto, a
reconstruir os muros caídos, a trazer à luz as soluções ocultas. Eu te suplico, São Bento, sê o general desta batalha pela virada. Comanda do céu as operações. Move peças no tabuleiro humano de forma sobrenatural. Inspira ideias geniais, providencia encontros decisivos, abre portas que estavam soldadas, faz chegar recursos de onde menos se espera. Não peço uma simples melhora, peço um milagre da virada total, uma reversão completa do quadro, um evento tão extraordinário que deixe claro a todos que Deus interveio através de ti. A minha confiança está em ti. Espero, contra toda a esperança humana, o teu socorro urgente. Este clamor por uma virada milagrosa não é um desejo infantil ou uma fuga mágica da realidade. Está fundamentado na própria revelação de Deus como Senhor da história, aquele que escreve direito por linhas tortas e cujo poder se manifesta de forma mais espetacular, precisamente quando tudo parece perdido. A Bíblia Sagrada é o grande testemunho das viradas divinas. O povo de Israel, escravizado no Egito, viu a virada com as pragas e a passagem do Mar Vermelho. José, vendido como escravo e preso injustamente, viu a virada quando se tornou governador do Egito. A esterilidade de Sara, de Rebeca, de Ana, de Isabel foi revertida com o nascimento milagroso de filhos que mudaram a história. O profeta Elias, perseguido e desanimado sob a zambujeiro, recebeu a virada com a visão da nuvem carregada de chuva. O próprio Cristo realizou a suprema virada na história da humanidade. Da morte na cruz à ressurreição gloriosa. A vitória nasceu do aparente fracasso total. A Igreja, ao longo dos séculos, viveu destas viradas. Perseguida, tornou-se triunfante. Atacada por heresias, produziu os grandes doutores. Em tempos de corrupção interna, suscitou santos reformadores. São Bento viveu pessoalmente e provocou viradas extraordinárias. Quando a sociedade romana entrava em colapso, ele fundou mosteiros que se tornaram faróis de civilização, salvando a cultura clássica, a agricultura, as artes. Quando um monge estava possuído, ele o libertou. Quando a fome ameaçava, ele multiplicou os alimentos. A sua vida é um manual de confiança na providência que age nas horas mais escuras. Portanto, pedir a São Bento um milagre da virada é alinhar-se com esta corrente poderosa da ação divina na história. É crer que Deus não é um espectador passivo do nosso sofrimento, mas o autor de um enredo maior, onde a queda pode ser o prelúdio de uma ascensão mais gloriosa e o fracasso terreno, a oportunidade para uma vitória espiritual eterna. A minha oração se baseia na virtude teologal da esperança, que é a expectativa confiante da bem-aventurança eterna e dos meios para alcançá-la, apoiada na graça de Deus e não nos méritos próprios. Baseia-se também na comunhão dos santos, este imenso corpo místico onde os triunfantes podem socorrer os militantes. Ó São Bento, robustece em mim esta esperança. Ajuda-me a ver, com os olhos da fé, os primeiros sinais da virada que já está em gestação no ventre da providência. Ensina-me a discernir entre o desânimo, que vem do demônio, e a paciência esperançosa que vem de Deus. Se a virada que eu peço não for, em sua forma concreta, a vontade imediata de Deus, dá-me a graça de entender que a verdadeira virada talvez esteja acontecendo dentro da minha alma,
Uma virada de autoconfiança para confiança em Deus, de apego aos bens terrenos para desejo dos celestes, de medo do fracasso para coragem santa. Mas se for da vontade divina manifestar o seu poder e a tua intercessão de modo visível e transformador, então não tardes. Com os olhos fixos na história da salvação e no teu exemplo, apresento agora, detalhadamente, os territórios da minha vida que precisam da intervenção viradora, ó São Bento. Para a virada financeira e profissional milagrosa, pela empresa que está à beira da falência, pelo projeto profissional que ruiu, pela dívida que consome tudo, pelo emprego perdido há anos, pela injustiça que roubou o patrimônio. Ordeno, pelo poder da cruz, que o ciclo de pobreza e fracasso seja quebrado. Abre novas fontes de rendimento, ideias inovadoras, parcerias estratégicas. Concede contratos inesperados, clientes fiéis, investimentos providenciais. Restaura o crédito, a reputação, a dignidade profissional. Faz da humilhação do desemprego a plataforma para uma vocação mais próspera e abençoada. Que a virada seja tão clara que se torne um testemunho do Deus que sustenta. Para a virada sentimental e familiar impossível. Pelo amor que esfriou e parece morto. Pelo casamento que é apenas um contrato vazio. Pela solidão afetiva que corrói. Pela família dividida por rancores, pelo filho pródigo que está no fundo do poço. Ordeno ao espírito de divisão, de frieza, de rancor, de adultério que fuja. Reacende o amor conjugal como uma chama nova. Traz reconciliação onde há guerra. Restaura o diálogo, o respeito, a doçura. Faz voltar para casa quem partiu, não só fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Converte os corações mais endurecidos. Transforma esta família num lar cristão, unido e feliz. Para a virada na saúde e cura total. Pela doença crônica declarada incurável, pela dor que não cessa, pela depressão que aprisiona, pelo diagnóstico que não dá esperança. Ordeno a enfermidade que retroceda, ao organismo que se regenere, à dor que se dissipe. Concede a médicos e terapeutas sabedoria para tratamentos eficazes, se for da tua vontade. Ou opera a cura diretamente, de forma instantânea e inexplicável. Que o corpo seja restaurado, a mente sã, o espírito revigorado. Que a saúde retornada seja uma bandeira da misericórdia divina para a virada judicial e legal surpreendente. Pelo processo que parece perdido, pela sentença injusta iminente, pela perseguição legal sem fundamento, pelo problema burocrático sem solução. Ordeno que a justiça divina, que é perfeita, se manifeste nos tribunais humanos, inspira advogados, toca juízes, traz à tona provas escondidas, desfaz mentiras, revela a verdade. Reverte sentenças, anula processos, traz libertação e restituição. Sê o meu defensor celestial neste campo de batalha, para a virada espiritual e libertação definitiva. Pelo vício que escraviza, álcool, drogas, pornografia, jogo, pela opressão espiritual que oprime, pela fé que esfriou, pelos pecados recorrentes que parecem invencíveis. Quebro as correntes destes vícios e opressões em nome de Jesus. Ordeno aos espíritos de dependência e de escravidão que se retirem.
Concede um profundo arrependimento, uma graça de confissão sincera, uma força de vontade renovada. Reacende em mim o fogo do Espírito Santo, o amor aos sacramentos, a sede de santidade. Que esta seja a maior virada, de pecador a santo, de escravo a filho livre de Deus, para a virada nas circunstâncias e no encaminhamento da vida. Pela sensação de estar perdido, sem rumo, sem propósito, pelo sentimento de ter tomado decisões erradas que levaram a um beco sem saída. Ordeno que a luz de Deus ilumine o meu caminho. Mostra-me com clareza a vocação, a direção a seguir, o próximo passo. Coloca pessoas certas no meu caminho, dá-me discernimento para escolher, coragem para recomeçar. Transforma o lixo do passado em adubo para um futuro glorioso. Ó São Bento, que ensinaste aos teus monges a esperar tudo da divina providência, mas a trabalhar como se tudo dependesse deles, eu me abandono totalmente à vontade de Deus para esta virada. Entrego o controle, a ansiedade, a necessidade de saber o como e o quando. Confio que a tua intercessão, unida aos méritos de Cristo, é poderosa para realizar o impossível. No entanto, também me disponho a cooperar com a graça. Dá-me a inteligência para ver as oportunidades que fores abrindo, a coragem para dar os passos necessários, mesmo que sejam pequenos e hesitantes, a perseverança para não desistir ao primeiro obstáculo. Purifica a minha intenção, que eu deseje esta virada não apenas para o meu bem-estar egoísta, mas para poder servir melhor a Deus, sustentar a minha família com dignidade, ser um testemunho da tua intercessão e um instrumento de caridade para os outros. Se no plano divino houver um propósito maior no sofrimento atual, dá-me a graça de aceitá-lo com amor, unindo-me à cruz de Cristo. Mas se a hora da virada chegou, então age, São Bento, com a força e a velocidade com que ages no céu. Parte 5. Ação de graças. Pela virada que se aproxima e consagração ao futuro. Eu começo desde já a te agradecer, ó Trindade Santíssima, pela virada milagrosa que está a caminho pela mão poderosa de São Bento. Agradeço-te pela solução que está sendo forjada, pela cura que está operando, pela reconciliação que está germinando, pela porta que está se abrindo. Creio e confio. Renovo a consagração da minha vida e desta situação ao tevo sagrado escudo. Que ele seja o sinal da minha aliança contigo e da tua proteção sobre este novo capítulo da minha história. Prometo diante de Deus, se a virada se concretizar, viver em constante ação de graças, ser mais fiel à Igreja, praticar a caridade com os mais necessitados e divulgar a devoção a São Bento, para que outros, em situações semelhantes, também encontrem esperança. São Bento, rogai por nós. Cruz sagrada, sede minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Que a paz de Cristo, que supera todo o entendimento, guarde o meu coração e a minha mente e me conduza, através da vossa intercessão, à vitória completa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.